Bem-vindos a mais um episódio do Rcast, onde o direito encontra a estratégia, um canal de conhecimento, de gestão, de estratégia, de conteúdo jurídico, financeiro, contábil, de várias áreas do conhecimento empresarial para você que nos acompanha aqui neste canal. E hoje o tema não podia ser dos mais atuais, dos mais relevantes, que é o impacto da reforma tributária no setor de comércio. Aí vamos falar um pouco de atacado e varejo e vamos trazer aqui os impactos, os riscos, as oportunidades e as ameaças que esse novo modelo vai trazer para a sua empresa, seja em qualquer ramo que você atue, dentro do comércio. É muito importante que você entenda os impactos, que você se planeje, que você saiba exatamente o que vai acontecer no cenário aí a partir de janeiro de 2026. E para conversar comigo aqui hoje sobre esse conteúdo e sobre esse tema, de forma bem leve, sem juridiquês, de forma tranquila e muito suave, eu tenho aqui o Dr. Pedro Lemos, que, antes de mais nada, é advogado do time tributário do escritório R. Fonseca Direito de Negócios, do qual eu sou um dos fundadores. E o Pedro tem vasta experiência aí no tema, mais de 10 anos de experiência. Além de advogado, ele é graduando em Ciências Contábeis, que já coloca ele aí num degrauzinho acima do conhecimento. Então, Pedro, obrigado por estar aqui e dê as boas-vindas aí para os nossos ouvintes. Renner, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Sempre uma honra, um privilégio, um prazer muito grande estar aqui, poder trazer um pouquinho, né, desse conteúdo, poder agregar, né, para os nossos ouvintes aí informações relevantes sobre a reforma tributária. E agradeço também pelos destaques aí do currículo, muito embora está muito supervalorizado isso daí. E sempre acompanhado, né, pessoal, de um bom cafezinho, porque mineiro, se não toma um cafezinho, não come um pão de queijo. Aliás, está faltando um pão de queijo aqui, da próxima vai ter um pão de queijo bem quentinho. Então, o cafezinho para acompanhar o nosso bate-papo aqui de hoje. O tema, ele é um tema denso, complexo, mas que tem que ser enfrentado. A gente sabe que reforma tributária é uma realidade e que entra em vigor já agora em janeiro de 2026, apesar de não haver recolhimento, ou pode ser que não haja recolhimento ainda em 2026, mas a gente sabe que é um tema que já vai impactar negócios a partir de janeiro de 2026. E, portanto, a gente também percebe que muitas empresas ainda não estão se preparando para esse novo desafio. E a gente não está falando um desafio de um tributo mudar e entrar um outro tributo em vigência. Não, a gente está falando de mudar completamente a forma como era tributado o consumo e inserir uma nova forma, uma nova apuração, uma nova sistemática, inclusive novos princípios que vão nortear a tributação no consumo do Brasil. Ou seja, isso vai trazer um impacto muito profundo, muito relevante em empresas e pode impactar a formação de preço, o fluxo de caixa, os resultados operacionais, vai requerer mais estratégia, melhor posicionamento e aqueles velhos paradigmas vão acabar ficando para trás, né, Pedro? Então, exato. A gente já trouxe alguns vídeos aqui, inclusive você pode ver vídeos que vão ser mais autoexplicativos sobre o que é essa reforma tributária, os tributos que vão sair, os que vão entrar e como, né, de que forma vai ser feita essa transição. E hoje nós vamos falar aqui especificamente do setor de comércio, a tributação no setor de comércio, que é um dos setores mais relevantes dentro da nossa economia brasileira, junto com a indústria e serviços, é um dos mais relevantes, né? Exatamente. Apesar de a gente entender que não é o mais impactado, além do setor de serviços que naturalmente vai ser o mais impactado, ou pode ser que seja o mais impactado, mas isso não é uma realidade universal. Então, Pedro, fala para nós aí, em linhas gerais, de que forma o setor de comércio vai ser impactado com a vigência da reforma tributária.
Bom, a reforma ela traz uma substituição de matriz de tributação sobre o consumo, né? E essa tributação ela é sentida de diferentes formas por diferentes players do mercado. Então, sem dar spoiler, né, de outros episódios, né, que eu tenho certeza que as pessoas vão escutar relacionado a esses impactos a diferentes setores da economia, mas a gente tem uma dança das cadeiras em relação à forma como o tributo atinge um business, um setor específico. Então, quando a gente, né, você bem colocou o setor de serviços, hoje ele é um setor que não tem uma tributação tão severa e a reforma ela faz questão de corrigir isso com juros e multa. Ao passo que o comércio e a indústria tem, ao mesmo tempo que pontos de atenção, que a gente já trata, mas também tem oportunidades, né? A reforma ela traz algumas modificações, alguns aspectos diferenciados dos modelos de apuração que agregam valor e podem ser utilizados pela empresa para uma maximização de eficiência. Como grande pivô dessas modificações, naturalmente a gente tem a substituição dos tributos, claro. A gente está dizendo que três, né, tributos que hoje compõem, né, a base de tributação da empresa de uma forma rotineira, o PIS e a COFINS no lado federal e o ICMS na parte estadual, eles dão lugar ao IBS e CBS, né, tanto parte municipal, estadual e federal, respectivamente. Sim. E essa modificação ela é relevante quando eu tenho uma alteração, principalmente no aspecto de alíquotas, né, onde eu vou ter uma substituição a depender do regime de tributação, que pode variar ali de 18% de ICMS e 3,65% de PIS e COFINS se eu tiver no lucro presumido, para 29%, que é o estimado hoje pelo Senado. A gente não tem alíquota ainda definida, muito embora a gente esteja avançando há quase 2 anos, né, de discussão aí pós-emenda constitucional 132, mas ainda não há uma definição específica de alíquota. E cada dia que a gente fala sobre isso, ela sobe 1%. Acho que a gente devia parar de falar da alíquota. Dela. Porque cada dia que a gente aborda a alíquota, não tem alíquota definida. A gente olha, o Senado aumentou a estimativa. Ela está hoje 28,8%, para fins práticos a gente já considera 29%, há quem diga que vai aumentar. Então, a alíquota é um principal desafio de alteração desse novo instituto. Mas, por outro lado, a gente tem uma alteração também no aspecto de apuração desses tributos, né? Então, para quem está no lucro presumido, está acostumado a um ICMS com regime de apuração débito e crédito e um PIS e COFINS direto, pela modalidade cumulativa, em que eu tenho 3,65% de alíquota do PIS e da COFINS somados, sem direito a crédito. É como se eu tivesse um crédito presumido ali de 5%, 5,5%, sobre as atividades, e eu tributo esse valor cheio. Já no lucro real, a gente tem 9,25% de PIS e COFINS, porém com direito a crédito, né? Ou seja, eu vou apurar ali pelo método indireto subtrativo, né? Isso porque você falou que não teria juridiquês. Explica isso aí depois. Mas é termo contábil, então juridiquês ainda não tem. Mas é uma forma distinta de apuração tributária, né? Porque o débito e crédito, que é o que a gente chama de tax on tax do ICMS, eu vou levar em consideração a incidência na etapa anterior, que gera crédito para a etapa subsequente. Então, eu tive um destaque de R$10, né, de recolhimento na etapa anterior. Na próxima, eu vou apurar o meu ICMS e tomar esse crédito de R$10 na minha apuração e vou recolher só o complementar em relação àquela operação específica. O PIS e COFINS é diferente. Eu não levo em consideração o recolhimento na etapa anterior, mas existem várias grandezas que as leis federais 10.637 e 10.833 trazem que eu posso apurar crédito sobre ela. Então, eu tenho uma matemática um pouco mais complexa para chegar no crédito efetivo do PIS e da COFINS, em que aquelas entradas específicas eu vou pegar toda aquela grandeza, vou aplicar a alíquota do PIS e da COFINS sobre ela, e aquele é o valor do crédito que eu vou utilizar no abatimento ao final, quando eu for fazer a minha apuração. Esse método ele deixa de existir, né? Então eu vou ter agora um que é mais próximo do ICMS, com diferenças substanciais e, na minha visão, sobre esse aspecto, melhores do que o ICMS, porque a gente sai do crédito físico para o crédito financeiro, a gente já trata sobre esse assunto, mas essa é uma mudança muito contundente, muito significativa. E a partir de agora, o IBS e a CBS, eles atraem esse aspecto débito e crédito, independente, inclusive, de eu estar no lucro real ou no lucro presumido. Né, a forma de apuração ela é igual, eu perco essa distinção de cumulatividade e não cumulatividade do PIS e da COFINS, e do ICMS, sempre foi débito e crédito, eu vou ter ali como mudança muito contundente a extinção de regimes especiais de tributação. Acredito que esses sejam os pontos iniciais assim, da gente ficar atento sobre esses impactos. Uma empresa, então, hoje que esteja no lucro presumido, ela vai apurar o lucro que ela vai pagar o imposto sobre IRCS, por exemplo. Ela vai pagar sobre uma base presumida. Isso.
Então aplica ali, né, os, né, percentuais que são a presunção de 8 normalmente, né, o comércio, 8%, e aplica a alíquota né, 15 mais 9 e se tiver adicional, etc., mais 10. Exato. Então ela continua assim em termos de IRCS, certo? Exatamente. Mas IBS e CBS, ele passa a ser igual ao lucro real, Exatamente. o débito e o crédito, não é isso? Exatamente. Isso pode causar uma confusão na cabeça de quem está nos ouvindo, né? Pode, porque hoje eu tenho uma estrutura tributária, um modelo de apuração tributária, e que tem vários aspectos que têm que ser considerados no momento da minha opção. Então, quando eu vou para o lucro real e para o lucro presumido, existem vários elementos que fazem parte desse aspecto de apuração tributária, em que eu tenho crédito, eu tenho débitos, eu tenho despesas dedutíveis, quais são as entradas que geram direito ao crédito. A gente estava discutindo há pouco sobre, enfim, né, um encerramento dessa infinita, interminável discussão sobre o critério de essencialidade para a definição de créditos de PIS e COFINS, né, que foram definidos lá atrás pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso agora perde totalmente o protagonismo, né? Não tem mais esse aspecto direto. Então, simplifica até certo ponto a minha opção por um regime ou pelo outro, já que agora essas distinções específicas, principalmente no que a gente via para PIS e COFINS, deixam de existir. Então, como o Renner disse, a gente tem uma apuração já com presunções específicas para o IR e para a CS, que não vão ser alterados neste momento. Eu costumo dizer que a reforma tributária ela é feita em 4 estágios. A gente está no primeiro, reforma sobre o consumo. Ainda vem aí pela frente reforma sobre a renda, reforma sobre o patrimônio e sobre os encargos de folha de pagamento. Então, quando nós formos tratar da reforma sobre a renda, a gente vai ter modificações na ordem do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje ainda não. Então eu tenho a manutenção dessa estrutura para o PIS, para o IRPJ e para a CSLL, e a grande distinção que eu tinha para PIS e COFINS, ela perde completamente a relevância, já que em um modelo ou no outro permanece igual. Então, a dinâmica de observância agora, para entender se eu vou para um regime ou se eu vou para o outro, ela fica, de certo modo, simplificada. Né? Fica muito jungida ali os aspectos do PIS, do IRPJ e da CSLL. Falando aí sobre o crédito, né, das minhas entradas, ou seja, de aqueles bens ou serviços que eu adquiro para a minha operação, esse crédito deixa de ser um crédito físico e passa a ser um crédito financeiro, ou seja, não é mais apenas a mercadoria que eu adquiro para revenda ou só a depreciação daquele bem que vai gerar o crédito do CMS, por exemplo. E passa a ser um crédito financeiro. Exatamente. Essa é uma mudança bastante profunda e bastante relevante dentro do contexto de uma empresa de comércio. E pode ser uma boa oportunidade, né? Pode sim. Bom, a gente tem 2 detalhes aqui que são importantes serem considerados. Primeiro, que essa modalidade anterior de créditos, a limitação que a legislação do ICMS traz nesse aproveitamento, faz com que pedaços de tributos permaneçam sem direito a crédito e, portanto, integrem o custo da mercadoria. Ou seja, uma vez dentro da grandeza tributável, né, pelos outros tributos, pelo ICMS, pelo PIS e COFINS também, isso significa que quanto maior a cadeia de produção, né, e de circulação de bens, né, de mercadorias, eu tenho incidências em cascata sobre esses pedaços tributários que remanescem, né, na produção inicial. Então isso majora artificialmente a grandeza tributável e lá na ponta final que resulta para o consumidor é um produto excessivamente caro, principalmente por um impacto tributário demasiado e ainda incidente sobre ordens de grandeza que a princípio não deveriam existir. Nessa perspectiva do crédito financeiro, isso acaba. Né? Ou seja, efetivamente o que é recolhido na etapa anterior é aproveitado na etapa seguinte, independentemente de ser utilizado, né, de ser gasto no processo de fabricação, de produção daquele bem específico, e isso alarga quais são as ordens de grandeza de créditos que eu posso aproveitar na minha apuração, uma vez que não é somente o crédito vinculado àquele produto especificamente. Mas agora, se eu tenho crédito vindo do produto que eu adquiri, mas eu tenho crédito advindo também de outros elementos que compõem os meus custos e despesas para a minha operação, isso também é aproveitado. É fácil vislumbrar isso num modelo, né, numa simulação de apuração, em que eu tenho lá um produto que eu adquiri por R$1.000. Nesses R$1.000 eu vou ter a estimativa de 29%, então R$290
de IVA recolhido na etapa anterior. Uhum. Comprei esse produto a R$1.000, com destaque e recolhimento de 290 pelo meu fornecedor, e vou vender ele a R$2.000. R$2.000 são R$580 de IVA, né, de IBS-CBS apurado sob uma alíquota de 29%, mas eu não recolho os 580. Eu vou aproveitar os 290 da etapa anterior, vou utilizar, né, para compor esse valor e vou recolher somente o complementar que falta para chegar nesse ponto. Porém, eu também não pago esses 29. Por quê? Os 29 iniciais vieram de crédito da aquisição da mercadoria, porém outras entradas também compõem esse acervo de crédito que eu vou utilizar. Então, outros fornecedores que eu adquiro, outras ordens, né, de gastos e despesas que a empresa tem ali de rotina mensal ou uma relativa recorrência, eles compõem esse estoque de créditos. E suponhamos nesse cenário que eu tenho ali ainda mais R$200 para poder utilizar de crédito específico, o desembolso de caixa efetivo com pagamento do tributo não é de 290, é apenas de 90. Porque eu tenho R$29 vinculados à mercadoria que está sendo vendida, mas um estoque de crédito que eu estou utilizando para compor essa apuração. Então, o efetivo desembolso ele acaba sendo reduzido em função dessa nova sistemática de apuração. E esse crédito ele vai ser decorrente da emissão da nota fiscal, correto? Ou seja, eu tenho que ter a nota fiscal e o recolhimento do tributo nas etapas anteriores para que eu adquira o direito ao crédito. Isso muda muito, aquela história, né? Com ou sem nota, caixa 2, o por fora. Isso vai custar mais caro agora e assim, a tendência é acabar, né? Bom, a reforma ela traz uma regra que é uma de 3 grandes críticas que eu tenho ao novo sistema. Eu tenho várias críticas, mas tem 3 que ocupam um espaço especial no meu coração. Essa é uma delas. Antigamente, o que a gente tinha? Eu faço a venda do produto, um destaque de ICMS, esse ICMS destacado e, de regra, é o crédito que eu vou utilizar. Se o fornecedor está inadimplente com fisco, o problema é dele. Ele e o fisco se resolvam. O fisco vai correr atrás, vai negativar, vai inscrever em dívida ativa, vai entrar com execução fiscal, vai bloquear bens, mas isso não é problema meu. É problema do fornecedor e do fisco. A partir de agora, o requisito de validade deixa seu destaque em nota, passa a ser o efetivo recolhimento. E isso, sinceramente, é um absurdo, porque resolve o problema do fisco com sonegação. Era particular, né? Era um dos grandes aspectos da reforma, né? Reduzir a sonegação. Quando eu vinculo a validade do crédito ao efetivo recolhimento, eu terceirizo do fisco para o contribuinte o dever de fiscalizar o recolhimento. Sim. Já que, mesmo destacado em nota, se o meu fornecedor está inadimplente com o fisco, eu não posso aproveitar esse crédito. Então, naquela linha toda do exemplo anterior que a gente deu, R$290 desses 580 que eu tenho que pagar, entram em cheque. A partir de agora, se ele não é recolhido, eu não posso aproveitar. Então, no momento da minha saída, eu não posso usá-lo. Ou seja, isso envolve um desembolso maior de tributo por parte do elo subsequente da cadeia. Então, o adquirente ele fica responsável por fiscalizar, por monitorar, por cobrar e exigir que a etapa anterior recolha. Só que nós não somos o fisco. Nós não temos nem a prerrogativa, nem a premissa, nem o equipamento necessário, a tecnologia necessária para essa fiscalização. Então eu resolvo o problema dele de sonegação transferindo o ônus para o contribuinte. E que forma que esse controle vai ser feito? Cada compra eu vou ter que pedir uma CND para o meu fornecedor? Não parece lógico, não parece claro isso. Sim. Né? Então não basta a emissão da nota. Né? Além, óbvio, eu tenho que emitir o documento fiscal. Inclusive ele guarda agora uma relevância muito maior, já que tem uma tendência a substituir as atuais obrigações acessórias, né? Então, a emissão de documentação fiscal eletrônica, ela tem um impacto muito grande, mas ela não é suficiente para assegurar o crédito para o adquirente, mas sim o efetivo pagamento. A gente sabe também que essa reforma tributária vai ser faseada de 2026 a 2032. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essas etapas de cada ano. Bom, em 2026 a gente tem a implementação das alíquotas teste, né? Eu tenho 1% de alíquota efetiva de IBS-CBS, mas que a própria Lei Complementar 214, ela traz uma não obrigatoriedade de recolhimento condicionada à transmissão das obrigações acessórias, né? O cumprimento das obrigações acessórias a rigor, tempo e forma. Então, se eu fizer tudo certo, eu não tenho a obrigatoriedade de pagar. Por outro lado, se eu fizer errado, eu tenho que pagar. Porém, a própria Lei Complementar traz também a possibilidade de compensação do valor recolhido com PIS e COFINS do período, ou, caso não haja saldo, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Sim. Então, 2026 não tem um efetivo impacto no caixa da empresa.
Existe, obviamente, um aspecto financeiro, um aspecto econômico, de treinamento de equipe, de mobilização interna da empresa para cumprir essas regras, para entender e cumprir essas regras a rigor, mas desembolso não há. 27, a implementação efetiva do lado federal da reforma tributária. Exclui-se o PIS e a COFINS e traz o CBS 100%. Não existe ali uma margem de crescimento do CBS. 1º de janeiro de 27, o CBS já está valendo 100%. E a partir de 2029 a gente tem uma transição gradativa do ICMS para o IBS. O ICMS e o ISS para o IBS. Então, 29, 30, 31 e 32 eu tenho redução de 10% da alíquota do ICMS aqui no caso e um aumento na mesma proporção do IBS. Em 33 vira a chave 100% e a reforma para o contribuinte já está implementada e rodando, se Deus quiser, de uma forma muito suave, muito tranquila. Sim. E é importante a gente inserir nesse contexto dessa transição o tema regimes especiais de ICMS, né? Em muitos estados que tem uma tributação incentivada excepcional para fins de ICMS, especialmente falando do comércio. Exato. Em operações internas ou em operações interestaduais. E a gente sabe que isso gera uma guerra fiscal entre estados e muitas empresas estão, às vezes, sediadas em estados, né, só para ter esse benefício tributário. Exato. Esses regimes especiais, eles são válidos até que ano? Como é que funciona? E a pergunta crucial, né? Ainda vale a pena usufruir um novo regime especial? Ou seja, uma empresa que está nos ouvindo agora deveria fazer um pedido de um regime especial, mesmo sabendo que vai acabar? Bom, eu vou deixar frisado e bastante claro em mais de um momento. Eu vou até responder a pergunta, né, o parte final logo agora. Vale. É extremamente importante e necessário que a empresa que não tem regime especial, ela busque esse regime especial quanto antes. Foi-se a época que os regimes eram meros diferenciais, ou seja, melhoravam a eficiência tributária da empresa frente ao mercado e asseguravam maiores margens, asseguravam a capilaridade maior de market share. Agora não. O regime especial, ele é vital para a empresa sobreviver no mercado. A diferença não é quem tem, a diferença é quem não tem. Então, mesmo com prazo de validade, que eu já falo qual é muito importante que as empresas já busquem o quanto antes, amanhã, 9 da manhã, pode ligar o telefone, já está aqui esperando o contato, para avaliar quais são os regimes especiais aderentes ao seu negócio, tanto no estado de Minas Gerais, onde nós estamos, mas vários outros estados também. Agora, os regimes especiais, de fato, eles têm data para acabar. Em 2033, com a extinção do PIS, Do ICMS. extinção do ICMS, ele também traz consigo a extinção dos regimes especiais de tributação. Então, Minas Gerais, né, que tem uma força muito grande no mercado, né, no cenário nacional, em relação aos seus tratamentos tributários setoriais, Santa Catarina com os tratamentos tributários diferenciados, Espírito Santo com o Investe e Compete, dentre outros, tudo isso acaba, né, e eu tenho agora uma implementação unificada do IBS para qualquer estado. E isso altera de forma muito contundente a posição que a empresa está geograficamente nesse nosso Brasil. Por quê? Tem empresas que hoje estão sediadas em Santa Catarina, né, ali próximo ao porto de Itajaí, por exemplo, que facilita logisticamente o recebimento da mercadoria, mas fazem negócio com o Centro-Oeste, com o Norte, sai lá de Santa Catarina lá para o interior do Amapá. Então atravessa o continente, né, praticamente inteiro, mas ela faz isso porque, além de uma proximidade com o porto que facilita a logística, existe um aspecto de regime especial catarinense. Com essa modificação agora, a empresa precisa reavaliar onde ela vai estar estabelecida e, inclusive, se vale a pena ela pulverizar a sua operação com abertura de filiais, com estruturação de centros de distribuição em outros estados, a depender de quem é o público que ela atende. Já que nós agora teremos, além da extinção dos regimes especiais, uma alteração na forma de tributação para o destino, ou seja, não importa onde a empresa está, importa onde o adquirente está. Então, se ele está... Nós estamos em Minas Gerais, o adquirente está em São Paulo, o adquirente está no Rio de Janeiro, está na Bahia. Isso agora é o relevante, não mais onde eu estou sediado. Isso é até objeto de questionamento hoje. Nós fizemos um evento super interessante de reforma tributária para o setor lá no escritório, né? Foi atendido por uma sucessão de empresas, né? Vários clientes nossos compareceram. E alguns perguntaram sobre Extrema.
Extrema ganhou uma enorme relevância no cenário tributário, uma vez que ele tem uma posição geográfica muito interessante, né, muito próxima de São Paulo, né, o contador lá do escritório ele até brinca muito que há pouco tempo Extrema tinha 30 mil CPFs, agora tem 30 mil CNPJs. Por conta dos regimes especiais, né? A empresa precisa estar sediada em Minas Gerais, mas ao mesmo tempo busca atender outros estados, notadamente São Paulo, ela encontra ali um ponto interessante. Com a perda dos regimes especiais, essas empresas se manterão em Extrema? Qual que é a vantagem? Se altera, se não altera? Então isso tudo ganha uma conotação muito grande, muito relevante nessa análise de mercado e nas escolhas que as empresas vão fazer, tanto sobre o âmbito logístico quanto tributário a partir daí. Um dos pontos que eu acho relevante também a gente falar aqui é que a mudança da tributação para o destino acaba gerando o fim do tal ICMS de FAO, ICMS-ST, né? Eu acho que esse é um ponto bom da reforma, eu gosto disso. Aqui eu consegui ouvir um amém espalhado Brasil afora. Porque realmente o ICMS ele é um desafio à parte. ICMS é uma aberração jurídica, né? Não deveria sequer existir, vamos ser sinceros. E ele é complexo, ele é complicado. A gente não tem um ICMS, eu brinco muito com o pessoal do escritório, que a gente tem 27 ICMS no Brasil. Né? Embora todos sejam vinculados à Constituição, às regras da Lei Candir. Exato, mas cada um tem o seu regulamento. Então são regras distintas, são modelos distintos, são sistemas distintos, são notas fiscais distintas. Isso traz uma dificuldade extremamente exacerbada para o contribuinte. Aí não basta isso. Eu ainda crio o ICMS de FAO, eu crio o ICMS substituição tributária, então tem várias formas distintas de apuração. Isso tudo dificulta muito a vida do empresário, já que ele gasta um gasto substancial com a equipe para conseguir fazer toda essa apuração, toda essa conformidade fiscal. A título de curiosidade, o Brasil hoje ocupa disparado o primeiro lugar em horas gastas com cumprimento de obrigações acessórias. E o segundo lugar está muito distante da gente, se a gente for considerar. Há pouco tempo atrás era na casa assim, de 10% do gasto que a gente tinha. Então o Brasil, para não dizer que a gente não ganha em nada, com isso nós estamos ganhando. Né? O futebol está devendo, mas em horas, em obrigações acessórias, a gente leva de lavada. E esse é um ponto que, apesar de ter explicit payment, e isso vai impactar o fluxo de caixa negativamente, o fim das STs, eu acho que isso pode gerar um impacto positivo no caixa. Com certeza, o ST hoje, o ST e o de FAO, mas principalmente, ele é um pivô de discussões, de impactos, né, de situações nas quais eu tenho operações em que a ponta final não se materializa da forma como presumida pela substituição tributária, seja por inexistência daquela operação, como casos em que a gente tem saídas destinadas para CNPJs, mas que figuram como consumidores finais e vêm com destaque de CMS-ST, isso é um problema. Ou então, quando os preços praticados são em descompasso com aquilo que inicialmente se previu que aconteceria, então gera possibilidade de restituições, mas que, por óbvio, nunca são realizadas a contento. Muito burocráticas, demoradas. Exato. Com muitas formas, com muitos requisitos, com muitas pendências, com muitos prazos, e isso impacta. Uma Selic a 15% ao ano, que nós estamos vivendo hoje, em 2025, isso impacta muito o caixa da empresa e o resultado operacional, né? Totalmente. Então, acho que é de bom grado, né, que essas modalidades elas sejam extintas. Né? Já que a reforma ela traz pontos negativos, ela tem problemas naturalmente, ela tem pontos que poderiam ser melhores, tem alguns setores que vão sofrer mais do que outros, mas pelo menos o ICMS, a gente dá um adeus para ele em definitivo, assim espero. Agora, uma pergunta, né? A reforma tributária ela pode apertar as margens no comércio, exigindo mais eficiência operacional, melhor estratégia de venda, marketing, etc? Total. Tanto no que diz respeito a análise sobre quais são as entradas que são feitas, ou seja, quais são os dispêndios efetivamente realizados pelo empresário e quais são os impactos que isso gera tanto no fluxo de caixa quanto na composição do custo e créditos que ele vai poder aproveitar na sua apuração tributária, mas também é importante entender quem é o seu fornecedor. Então, uma análise de procurement, né, de supply chain, é fundamental, já que nem todos os players no mercado vão destinar créditos de forma igual. Então, por exemplo, quem tem ampla cadeia de fornecedores que são optantes pelo Simples Nacional, já precisa começar a repensar isso. O Simples Nacional inserido como fornecedor B2B,
ele traz uma sistemática distinta de apuração em que o crédito que ele envia, e a gente explicou aqui até com o modelo de apuração, o crédito que ele envia é muito menor do que o crédito que uma empresa optante pelo real presumido vai enviar. O Simples, muito embora ele não tenha sido modificado pela reforma tributária nominalmente, né, eu nem extingo ele, nem altero regras específicas, mas a composição dos tributos dentro da documentação de arrecadação do Simples, dentro da DAS, da apuração, é afetada. E somente o percentual de IBS e CBS que estão dentro do Simples Nacional é que são efetivamente enviados como crédito para o adquirente. Então, num cenário em que eu tenho 29% sendo enviado por um optante por real e presumido, quantos por cento que eu vou ter pelo Simples Nacional? 3, 4, 5%? É um valor muito pequeno. Então, esse entendimento de quem é o seu fornecedor e como que isso pode impactar é fundamental para entender como isso vai afetar a sua margem, como isso vai afetar o preço do seu produto, principalmente considerando que menos crédito implica em um maior débito e um maior desembolso no caixa. E pegando carona nessa fala sua, Pedro, mercado B2B, quando eu vendo para uma grande rede, por exemplo, ela vai querer o crédito quanto maior, melhor para ela, o crédito que eu vou gerar da minha venda para ela. Exatamente. E se eu for optante pelo Simples, eu vou gerar um crédito pequeno, ou quase zero, ou quase nada. Exato. Né? Então pode ser que um cenário interessante a ser pensado é que, para quem eu vendo, se eu vendo para grandes redes, ou o mercado B2B em geral, é bem interessante eu já avaliar se vale a pena eu sair do Simples e ir para presumido ou real. Já que em presumido eu vou ter uma apuração de IVA muito parecida com o lucro real. Exato. Já vou ter débito e crédito em tudo que eu compro e tudo que eu vendo. Ou seja, eu tenho que olhar para a minha cadeia de fornecedores, mas também eu preciso olhar para quem eu vendo, o mercado que eu estou inserido, o meu posicionamento de mercado e a minha estratégia de venda, pois o meu preço pode ser afetado, né? Exatamente. Para quem está hoje no Simples Nacional, essa análise de quem que é o adquirente da mercadoria dele é crucial para a subsistência dele no mercado nos próximos anos. Se ele vende B2C, ele pode se dar ao luxo de permanecer no Simples Nacional, a depender. Mas é mais simples, o Simples é mais simples ele ficar como esse regime de apuração se a venda dele é B2C. Como B2B é muito complicado, porque se ele não manda crédito, ele precisa compensar isso de outras formas. Uma forma prática é uma reavaliação do preço que ele pratica. Se o preço dele está muito próximo de uma empresa do real e do presumido, ele certamente vai perder competitividade, porque eu vou ter basicamente o mesmo custo de aquisição com crédito maior sendo enviado para mim. Agora, se eu consigo fazer uma redução, se eu assimilo isso, eu tenho margem suficiente para isso, e eu reduzo o preço do produto, o custo de aquisição da mercadoria, ele sofre esse impacto. Ou seja, no frigir dos ovos, embora eu não tenha um crédito avantajado remetido para uma empresa optante pelo Simples, mas como eu tive um abatimento no preço de aquisição, o custo efetivo ele fica reduzido, pode compensar. Um outro cenário é tributar o IBS-CBS por fora do Simples. Isso já existe hoje no ICMS e no ISS, quando a empresa ultrapassa os 3,6 milhões, ali, o sublimite, nos últimos 12 meses. Então ela tem que tributar o ICMS pela regra geral e o ICS pela regra geral, os outros tributos ficam por dentro do Simples. A partir de agora ela pode optar por isso desde o minuto 1. Então ela já apura IBS-CBS por fora, o resto dos tributos por dentro do Simples, e essa apuração por fora permite à empresa do Simples Nacional enviar o crédito cheio para o seu adquirente. Então isso assegura ali ainda uma competitividade. Agora, para empresas que às vezes pulverizam suas atividades em várias empresas do Simples, o cenário mais adequado é reavaliar mesmo se uma migração para o real ou para o presumido já não é um cenário mais adequado, né? Que já vai simplificar a operação. É muito sim, difícil você manter um grupo ali de 4, 5, 6 empresas que forçam a permanência no Simples Nacional por um aspecto de redução de carga que muitas vezes não existe. Tem cenários em que a empresa está ali em várias empresas. Tem cenários que a gente já viu 9, 10 empresas do Simples Nacional e que quando a gente faz a apuração real presumido era melhor do que elas estando no Simples. O Simples ele é um bom estágio inicial, mas um péssimo estágio final. Então a empresa ela tem que literalmente let it go, né? Ele larga essa âncora para trás, vamos avaliar cenários melhores para ter certeza que ela não perde esse market share, que uma vez perdido, sinceramente, vai ser difícil recuperar. Então a gente viu até aqui que não tem uma única estratégia para minimizar os impactos da reforma tributária. A gente viu que é uma estratégia individual de cada negócio, que vai envolver modelos societários,
um compliance fiscal e tributário, uma boa contabilidade, análise da formação de preço desde a cadeia de fornecedores até o mercado que eu estou inserido, para quem eu vendo. Então, uma solução que é mais engenhosa, né? Exato. Então, vamos trazer aqui na prática aqui como é que o empresário, a empresária que está nos ouvindo, como é que eles podem começar a se preparar? Já é o momento, já passou de hora, não tem mais nada a fazer, já está, né, o leite entornado, ou não, ainda dá tempo. Vamos falar mais na prática aí, como é que eles podem se preparar para esse novo cenário tributário que já é uma realidade, né? Como diz uma música do Pink Floyd que eu gosto muito, né? You missed the starting gun, né? Ou seja, o tiro de largada já foi dado há muito tempo. Quem não começou a lançar um olhar atento à reforma já está atrasado, já deveria ter iniciado, né? Muito embora ainda haja tempo, mas agora é correr atrás do prejuízo. Já que nós estamos falando que 45 dias, praticamente, a gente já tem efetivamente o primeiro estágio entrando, né, em vigor, entrando na realidade efetiva de apuração do sistema tributário nacional. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Já está atrasado sim. Tem até um levantamento feito pela Thomson Reuters que eu acompanhei recentemente e que me chamou muito a atenção, em que eles buscaram, né, numa entrevista que fizeram com uma sucessão de empresas, classificá-las em níveis de preparo e de entendimento sobre a reforma. E 76% dos entrevistados estavam em estágios iniciais incipientes da reforma. Isso é de um nível tão alarmante, porque a gente sabe da complexidade, a gente sabe do impacto que isso pode ter e como que uma empresa não preparada pode sofrer um impacto tão contundente que possa levá-la, inclusive, a uma efetiva quebra. E 76% estão em estágios iniciais, ou seja, não sabem que existe, sabem que tem uma reforma por aí, sabem que vai ter um tal de IVA, que vai ter um IBS, um CBS, agora acabou. O que ele é, qual o impacto traz, como apura, o que muda para mim, tudo isso que a gente está dizendo aqui, né, de toda essa estruturação da cadeia para entender o que antes e depois da empresa, né, como que isso vai afetar, não sabe nem por onde se passa. Isso é muito alarmante. Então, em primeiro lugar, eu entendo que para o empresário que está nesse estágio, né, busque entender a reforma tributária imediatamente. Não, nós não estamos dizendo assim, se tornar um pós-PhD no assunto, mas entenda as regras básicas da reforma, o que está vindo, o que muda, quais são as novas regras, o que é deixado de lado. Eu costumo dizer que desde 1988 a gente não tem uma modificação tão contundente no sistema tributário nacional, né, que traz alterações de forma disruptiva à forma que tributação sobre o consumo vai incidir. Então, passo zero, inicial, entenda a reforma. Busque se atualizar em relação a essas novas regras, o que altera, o que muda, o que entra, o que sai. E, em segundo lugar, busque auxílio, um planejamento específico, uma estruturação para entender como que esses novos tributos, essas novas regras vão impactar o seu negócio, para que, munidos desses dados, as escolhas sejam feitas de forma inteligente. Já que o nosso espaço aqui é onde o direito encontra estratégia, na prática, né? A gente gosta de falar na veia. Vamos dar um passo a passo aqui para quem está nos ouvindo? Um passo a passo assim, uma reforma 360, uma visão 360, aliás, que é o produto do R. Fonseca Direito de Negócio, né? Ele tem esse nome exatamente porque é um olhar holístico, sistêmico para todo o negócio, e não apenas para a cadeia tributária. Então, passo 1, diagnóstico tributário, fiscal. Exatamente. Então, esse primeiro passo ele visa estabelecer uma fotografia do negócio com a intenção de criar 2 paradigmas de análise. O primeiro deles, qual que é a carga tributária efetiva da empresa hoje? Tributária efetiva geral, que vai incluir tributos indiretos, tributos diretos, encargos sobre folha, enfim. Qual é o efetivo desembolso ou impacto que isso tem no faturamento da empresa? E no segundo momento, se eu virar a chave imediatamente virar para os novos tributos da reforma. A atual estrutura de entradas e saídas, para quanto essa tributação vai se elevar ou reduzir, né, em alguns cenários, mas para quanto ela vai se reduzir. E com isso eu tenho esses 2 paradigmas, como eu estou hoje e como eu vou estar amanhã sem nenhuma modificação na minha estrutura. A estatística nos diz que para a esmagadora maioria dos cenários é de aumento de carga tributária.
Então é necessário que sejam adotados algumas práticas e que sejam reestruturados alguns negócios para mitigar esse impacto que entra na fase 2, né, desse planejamento. Que é o quê? A análise das matrizes de crédito e de débito, ou seja, de que eu compro bens e serviços e para que eu vendo bens e serviços. Exatamente. E aí eu vou ter o quê? Esse encontro de contas entre os meus débitos, os meus créditos. E lembrando que o crédito é financeiro e não mais o crédito físico. Exatamente. Não é isso? É o segundo passo. A gente busca implementar isso de uma forma mais direta e robusta, entendendo como que é possível minimizar essas matrizes de débito, ou seja, como que eu reduzo o tributo que efetivamente eu vou ter que pagar e como eu aumento essas matrizes de crédito, porque afinal de contas, em que pese o crédito financeiro, né, ou seja, eu tenho um alargamento dessas bases de crédito, mas existem ainda dispêndios financeiros que não geram crédito, inclusive pela própria especificação na Lei Complementar 214 de 2025. Então, entender como trabalhar esse cenário para que o dispêndio, efetivamente, né, saída de caixa, gere o efeito no crédito. Então, essa análise de matrizes e a reestruturação, o remodelamento dessas matrizes é o estágio 2 desse aspecto do Reforma 360. O terceiro passo, eu traria aqui o aspecto societário. Análise de filiais, os CDs, e outras matrizes mais que vão estar ali dentro dessa análise societária. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Exatamente, ou seja, dentro dessa linha, né, que vai abarcar o elemento societário da reforma tributária, porque tributo é um negócio interessante, né? O tributo ele tem uma capilaridade inacreditável e ele permeia todo e qualquer outro direito e praticamente toda e qualquer relação, né? Acho que tirando respirar, qualquer coisa que a gente faz hoje é fato gerador de algum tributo. E o direito societário, os meninos do escritório não vão concordar comigo, mas o direito societário é o primo feio do direito tributário. Os dois andam juntos. Então, é muito importante a gente analisar como que a empresa está montada, como que ela está estruturada, tanto para dentro, em relação aos seus sócios, quanto para fora. Quantas matrizes? Qual matriz eu tenho? Né? Quais são as filiais? Onde estão os meus consumidores de forma efetiva? E como eu posso melhorar isso? Eu vou criar mais uma empresa? Eu vou diversificar minha carteira? Eu vou segregar as minhas atividades em empresas distintas, buscando atrair regramentos distintos dentro da própria Lei Complementar 214? Eu vou abrir filiais em estados nos quais eu estou vendendo mais produtos? Eu vou estabelecer um centro de distribuição localizado em um ponto estratégico em que eu atendo uma ampla gama de adquirentes, muitas vezes sediado em estados distintos. Tudo isso compõe esse estágio 3, que além dessas matrizes de débito e crédito no estágio 2, eu vou maximizar a operação por meio de uma redução de custo logístico para que o preço, que não leva em consideração só tributos, muito embora seja um fator determinante, mas que outros custos e despesas sejam igualmente reduzidos, favorecendo a manutenção do preço ou o menor impacto possível. Então, até aqui a gente já olhou a matriz de crédito e débito, já olhou o diagnóstico, né, que é uma foto inicial, olhou o aspecto societário, logístico, tributação em destino, mercados, etc. E aí, no quarto passo, eu vou montar um plano para buscar eficiência tributária, ou seja, minimizar a minha carga tributária utilizando os benefícios que estão previstos em lei. Exato. Esse é o plano diagnóstico tributário, vai gerar um planejamento tributário. E depois de montar esse plano, eu preciso botar esse plano em ação. E para colocar o plano em ação, eu preciso de pessoas, de processos e de tecnologias. Exatamente. É o quarto passo, né? Estruturar esse plano e botar o plano em ação. Exato. Esse passo de implementação é interessante porque a gente vê que muitas empresas, né, elas recebem, tal qual um diagnóstico de uma doença. Né? A gente recebe um diagnóstico e a pessoa pergunta, o que eu faço com esse diagnóstico agora? Se vira, busca um médico competente. E a gente tenta um cenário muito distinto desse. Nós visamos acompanhar efetivamente o cliente, o contribuinte, na implementação, no refino específico, nos ajustes necessários ao longo dessa implementação, entendendo que cada negócio é único. Não existe reaproveitamento de planejamento tributário, de estrutura tributária, já que cada contribuinte tem a sua própria realidade. Cada contribuinte tem as suas próprias especificidades, suas peculiaridades, suas particularidades. Isso tudo é levado em consideração e a implementação é feita de forma conjunta. E juntamente com essa implementação é feito um monitoramento
até 2032 de quaisquer alterações que venham e tragam modificações contundentes na estrutura que foi pensada. Então, se um determinado aspecto que foi pensado ele sofre alguma mutação em virtude de uma nova lei, de um decreto, de uma instrução normativa, de algum movimento, nós reavaliamos o cenário e promovemos as alterações necessárias ou as sugestões, muitas vezes de judicialização ou de questionamento por parte do fisco, para incorporar essas alterações ao longo do caminho. A reforma, como a gente disse, ela é faseada, ela tem um encerramento em 2033, é longo, e justamente por essa transição ao longo dos anos, é fundamental esse acompanhamento, para que se houver alguma alteração que coloque o planejamento em um ponto de estresse, que nós avaliemos cada um dos aspectos para revalidá-los ou alterá-los a rigor. E eu vou acrescentar uma pimentinha aí nessa fala sua, Pedro, que é a integração entre departamentos fiscais, a contabilidade e o time jurídico tributário que vai apoiar esse planejamento. Exato. Porque tem impactos ali em sistemas, emissão de documento fiscal, informações sobre obrigações acessórias, apuração, recolhimento, geração de crédito, ressarcimento de créditos. É muita coisa e isso tudo precisa andar muito junto, né? Exato. Todos esses setores que você mencionou, né, a empresa ela é igual um relógio. Se a gente abre o relógio, ele é composto por uma sucessão de engrenagens, das maiores, mais visíveis, até aquelas que você realmente precisa de uma lupa para enxergar. Mas tira essa engrenagem pequenininha e vê o que acontece com todo o relógio. Né? Então, os setores dentro de uma empresa, e mesmo aqueles que são outsourced, né? Ou seja, eu tenho ali uma prestação de serviço jurídico, contábil, negocial, fora da minha estrutura interna da empresa, tudo isso precisa estar muito bem azeitado, conectado, e de uma forma muito ajustada e muito tranquila, de forma a evitar descompassos que vão prejudicar o todo. Um detalhezinho contábil coloca tudo a perder, um detalhezinho jurídico coloca tudo a perder. Então é por isso que todos esses setores, todas essas pessoas envolvidas nessa estruturação precisam conversar entre si, falar a mesma língua, né, entender o que está sendo feito e cada um, na sua respectiva área, atuar para que o plano funcione, para que o plano dê certo. E como vocês viram, a reforma tributária é um marco fundamental e muito relevante para todas as empresas e para o setor de comércio não seria diferente. O que a gente trouxe aqui foi a necessidade de uma consciência e de um planejamento para que esse novo cenário tributário não traga muitos impactos negativos ou traga bons impactos, aí até mesmo positivos para a sua empresa. Então eu queria agradecer ao Pedro pelas essas palavras que trouxe para a gente, o conhecimento, o ensinamento, e queria que você deixasse uma palavra final aí, um recadinho, olhando na lente da verdade ali, para os nossos ouvintes. Olha, é sempre um prazer, é sempre um privilégio muito grande participar. O escritório ele se posiciona no mercado como um canal de conhecimento, não como represa. Nós entendemos que a conscientização e a informação são extremamente relevantes, né, no cenário que a gente tem hoje, informação de qualidade, informação técnica, e eu gostaria de encorajar o empresário que se encontra dentro daqueles 76% que estão em estágios ainda incipientes dessa reforma tributária, a buscar um apoio, buscar ajuda em relação a esse entendimento, né? Hoje existe profissionais aptos, né, a trazer esse esclarecimento, e nós nos posicionamos no mercado como um escritório inovador, disruptivo, né, que efetivamente investe nessa linha, né, tanto na parte de pesquisa, de ensinamento, de conscientização. E nós contamos hoje com uma equipe multidisciplinar de advogados, de contadores, além de termos uma equipe em direito full service, ou seja, nós atuamos em várias áreas, vários segmentos do direito, e considerando que a reforma traz impactos de natureza diversificada, que vão desde elementos trabalhistas, muito embora não inicialmente previstos, mas que trazem impactos à vida do empresário, a parte contratual, que é fundamental, e também, obviamente, tributário fiscal, contábil. Estamos à disposição, né? Agradecemos aqui a sua audiência, agradecemos o interesse no assunto e encorajamos a não parar por aqui. Prossiga, busque maiores informações, busque esse conhecimento para que as decisões que sejam tomadas sejam decisões inteligentes. Renner, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Conte sempre comigo aqui, viu?
E depois desse pitch de vendas a lá o William Bonner, né? Eu vou encerrar aqui pedindo que você nos siga nas redes sociais, que nos siga no canal YouTube, que se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente a levar o conhecimento para mais pessoas. Um conhecimento rico, simples, prático, aplicável e que faz muito sentido dentro do nosso propósito empresarial. Eu queria também agradecer a sua audiência e dizer que você vai nos seguir aí e vai ver vários outros episódios ligados à própria reforma tributária e também a outros conteúdos muito aplicáveis e muito úteis na sua vida empresarial. Muito obrigado.